Você sabia que as pessoas que têm CFA no Brasil podem ganhar Total Comps que passam de R$ 1 milhão? Será que isso vale para todo mundo? Quem são esses profissionais? Onde é que eles estão? E eu, dependendo da área onde eu estou, vale a pena eu tirar CFA? Seja pelo conhecimento, seja pela grana? Hoje eu vou tirar todas essas dúvidas com vocês e ver se faz sentido para você ir para o CFA ou não. Muito bem-vindos e muito prazer em te conhecer. Eu sou o Rafael Paloni, eu dou aula de CFA há quase 20 anos. Eu já devo ter treinado mais de 7.000 pessoas só para o CFA. Eu tenho o CFA e mais outras certificações internacionais e eu me dedico a fazer isso há muitos anos. Hoje eu quero ter uma conversa com você que vai além de te convencer ao fazer o CFA. Hoje a minha conversa com você é uma conversa honesta, porque o CFA não é uma bala de prata que vale para todas as pessoas. O CFA também não é uma certificação que vai fazer todas as pessoas melhorarem e mudarem de vida. Então, para quem ele serve? Fica comigo que eu vou te contar. CFA é uma certificação mundial que foi criada nos anos 60, lá nos Estados Unidos. Naquela época, poucas pessoas prestavam, porque ele era uma certificação muito focada em gestores de carteira, em portfolio managers. Com o passar do tempo, outras áreas nos Estados Unidos também foram buscando o CFA como uma forma de distinção. Sempre foi uma prova muito difícil, sempre foi uma prova muito focada na parte de ética. Até que nos anos 2000 aconteceu um fato mundial chamado Enron, uma empresa americana que tinha uma série de fraudes contábeis e naquela época alguns analistas nos Estados Unidos já avisavam que a Enron tinha fraudes contábeis e que isso era antiético. Quando estourou o problema da Enron e muitas pessoas perderam tudo o que tinham, o mercado financeiro começou a olhar e falar: quem são esses profissionais que são tão bons de contabilidade e são tão bons de ética? É um tal de CFA Charter Holder. E foi aí uma verdadeira explosão. Vários bancos de investimento começaram a pedir que tivessem CFA Charter Holders nos seus quadros e tal. Nessa época o Brasil ainda era muito tímido. Nós tínhamos menos de 50 pessoas no Brasil com o Charter. Mas isso foi crescendo, até que em 2004, dois americanos meio doidos que vieram morar no Brasil tiveram a ideia de começar a treinar brasileirinhos para prestar o CFA. Foram os fundadores da FK Partners. Desde 2004, a FK tem um papel muito importante em formar essas pessoas, que hoje passam de 1.500 no Brasil. Por que ele é tão importante? Porque o Brasil vive de inflação, não só inflação de dinheiro, inflação de títulos também. Nos anos 90, quem tinha CPA 20 tinha uma certificação e tinha um emprego. Depois virou a CEA para você ter um emprego garantido. Depois virou o CFP, depois virou o CGA. O Brasil vem passando por um processo inflacionário em que quanto mais certificação você tira, mais você precisa dela para conseguir um emprego. Só que algumas certificações se banalizam muito rápido. O CFA não é o caso. O CFA não tem uma meta de quantas pessoas vão precisar tê-la. O CFA não é uma certificação regulatória no Brasil. Para passar no CFA, precisa de muitas horas de estudo e precisa querer estar nessa distinção, nesse público seleto que se propôs a estudar muito, não a passar em uma prova. E é aí que você tem que se perguntar o que você quer para a sua vida. Se você quer memorizar meia dúzia de questões, ir lá e passar numa prova, CFA não é para você, porque a nota de corte é comparativa mundialmente. E a pessoa que está na Índia nesse momento, que está na China nesse momento, que está em várias partes do Brasil nesse momento, não estão estudando para passar numa prova, estão estudando para ficarem muito boas. Então, se você simplesmente decorar um gabarito, provavelmente não passará no CFA. Então, a primeira mentalidade que você tem que ter para prestar essa prova e para vir para cá para ficar é: eu quero ficar muito bom, eu quero ficar num clã de 1.000 e poucas pessoas que são muito profundas no que fazem. Isso a FK Partners faz muito bem e vai te ajudar. Porque aqui não é decorar gabarito para passar. Aqui não é técnicas de memorização para quem não quer aprender. É o contrário. Aqui nós vamos ver quais pontos você já domina, quais pontos você não domina. Aqueles que você não é bom, você vai ter apoio de diversas áreas. Dos professores, de uma área de atendimento, de um plantão de dúvidas, de um grupo com outros alunos. E esses buracos, esses gaps, você vai fechar. Além disso, na FK Partners, você tem um plano de estudo e um acompanhamento dele.
Porque se você não estiver conseguindo acompanhar o seu plano de estudos, alguém vai te pegar pela mão e vai te ajudar. Eu já cansei de fazer isso, de sábado e domingo. Eu já até falei para alguns alunos, não presta a próxima prova porque você não está pronto. Porque o meu objetivo não é que você venha decorar e passe. O meu objetivo é que você tenha uma jornada completa aqui. CFA não é para quem está pensando em tiro curto. E quem faz CFA? Qual carreira que você está? Será que é para mim? Bom, o próprio CFA Institute responde essa pergunta. Existem algumas carreiras que classicamente sempre buscam essa certificação. As top duas são Portfolio Managers e Equity Researchers. No Brasil, nós temos também um Fixed Income Researcher, que é uma coisa não tão comum lá fora, mas no Brasil, como o nosso juro é alto e tal, a gente tem pessoas que se dedicam a research de renda fixa. Essa galera também vai para o CFA. Essas duas carreiras não tem o que pensar. CFA é a melhor do mundo. Além disso, tem outras carreiras muito importantes que vêm buscando o CFA. A primeira delas são C-Levels, diretores financeiros, presidentes de empresa, CIROs, que são pessoas de IRI, todos eles estão indo bastante para o CFA. Uma quarta carreira são as pessoas comerciais, Corporate Bankers e Private Bankers. São pessoas que antigamente eram muito boas na lábia, no convencimento, no argumento comercial, mas que agora sentem um pouco de falta dessa parte técnica. O CFA vai te dar isso. E por fim, pessoas da área de tech, né? Pessoas que fazem ciência de dados, pessoas que de repente fazem legal, né? O pessoal, advogados e tal. Esse pessoal que não tem um background tão óbvio assim em finanças, buscam o CFA para ter essa profundidade. Esse quinto lugar, essa quinta camada, é uma das que mais está crescendo, mundialmente falando, mas é uma das que está suando a camisa também com mais frequência, porque não tiveram essa base. Agora, nós aqui na FK Partners já fizemos isso com muitas pessoas. Eu já tive alunos advogados, eu já tive alunos que eram só de compliance, eu já tive pessoas que eram mais da área de ESG, então eles faziam muito projeto em que olhava risco climático, mas não era finanças puramente. Então, essas pessoas vieram aqui porque queriam ter essa base. Talvez não passe de primeira, talvez a sua preparação seja um pouco mais do que 4 meses. A gente vai te falar com toda a honestidade o que é que você precisa para chegar lá, mas dá para chegar lá. A gente já teve N pessoas que passaram por isso. Bom, e salário? Dá para ganhar melhor se tiver o CFA? Óbvio que dá. Agora, quanto a mais? Esse é um número que varia dependendo do cargo em que você está. Então, algumas carreiras no mercado financeiro têm mais upside do que outras. Então, ter o CFA, por exemplo, em uma área de crédito, não dá tanto upside assim, porque é uma carreira mais horizontal, em que o dia após o outro e tal tem mais peso do que chegar chegando. Agora, outras carreiras, especialmente em Private Equities, em Venture Capital e IB, essas têm muito upside. As pessoas que reportam aí isso têm 20 a 25% de aumento no seu total comp após tirar o charter. Além disso, onde mais faz diferença, né? Tirar o charter até o fim, só o Level 1, só o Level 2? Bom, isso também varia de cada indústria, mas em geral, o Level 1 não é um grande pulo para você. O Level 1 é um grande filtro, é um grande glossário de termos do mercado financeiro. Então passar no Level 1, é óbvio que é bom, mas é um primeiro filtro. O mercado ainda não te considera como um especialista naquele assunto. Então passar no Level 1 é uma boa credencial, mas eu não esperaria grandes aumentos após o Level 1. Já no Level 2 e o Level 3, nem se fala, aí você já consegue vender a sua credencial melhor. Então eu olharia em qual carreira você está e olharia em qual level você está. E com o Level 1 não teria tanta expectativa assim. Quais carreiras e quais dificuldades os candidatos enfrentam? Isso eu posso falar de carteirinha, afinal de contas, estou aqui há quase 20 anos dando aula para as pessoas que prestam o CFA. Aonde que está a maior dificuldade delas? São variadas, mas alguns brasileiros reportam problemas com time commitments. As pessoas não têm capacidade ou condição de estudar 3 horas por dia. É coisa do Brasil. Quando eu estudei fora, eu fiz mestrado fora do Brasil. Lá, a gente ficava o dia inteirinho estudando, sem brincadeira. Eram 12, 13 horas por dia, inclusive de sábado, estudando. No Brasil, a gente trabalha e aí estuda à noite. Aí pega o fim de semana, tem que conciliar com a vida pessoal e estudar um pouquinho. Então, o brasileiro tenta meio que fazer tudo junto, estudando aí 2, 3 horas por dia. Eu reconheço que para muita gente isso é difícil. Mas para passar no CFA,
Não tem caminho fácil, não tem atalho, não tem decoreba. Você precisa estudar entre 2 e 3 horas por dia durante pelo menos 4 meses. A depender do seu background, a depender do seu nível de inglês, pode ser mais. Porque se você não é muito fluente em inglês, você vai demorar muito para ler a matéria. Então, para passar no CFA, você não precisa falar inglês, não tem prova de speaking, mas a prova de writing no level 3 e especialmente a parte de reading é importante. Se você não é muito bom de inglês, você vai demorar demais para ler a matéria. E daí, 3 a 4 meses não será suficiente no seu caso. O que mais que é difícil? Grana. Sabemos que muitos empregadores no Brasil não pagam a prova, no máximo eles reembolsam se você passar. Mas muitos nem isso fazem. Então você que é brasileiro, que está aí tendo que manter sua família e tal, ter que pagar $1.000 e poucos de prova, mais 300 e poucos de inscrição no Level 1, mais o curso, mais o material e tal, não é fácil. Mas lembra, não compara isso com CFP ou com uma CEA, porque isso aqui é jogar numa outra liga, é participar de um outro grupo, muito mais seleto. Será que é isso que você quer? Tanto em termos de investimento quanto em termos de retorno depois? Essa pergunta você deve se fazer. O CFA tem ampliado seus horizontes ao longo dos anos. Então, dependendo de onde você trabalha, até alguns anos atrás não fazia nenhum sentido você vir para o CFA. Por exemplo, a galera de ciência de dados, por exemplo, a galera do ESG, por exemplo, a galera que faz muito private equity, eles iam para a CAIA, eles não iam muito para o CFA. Só que o CFA, com o passar do tempo, começou a ampliar os seus horizontes. Então, hoje, o CFA Curriculum é maior, é mais amplo. Então, hoje você tem matérias ligadas a risco climático na prova. Hoje você tem algumas matérias ligadas a ESG na prova. Hoje você tem alguns algoritmos, é só teórico, tá? Mas que caem na prova. Então, isso é uma tentativa do CFA de trazer essa nova realidade, essa parte de programação, essa parte de sustentabilidade para dentro do currículo. Além disso, antes de você receber o seu resultado da prova do CFA, você tem que fazer um cursinho de 10 a 15 horas dentro do próprio site do CFA, chamado PSM, Practical Skill Module. O que é isso? É um cursinho mão na massa, de aplicação mesmo, que tenta te dar um pouco de modelagem financeira, introdução a Python. Então, são conteúdos mais mão na massa e que estão na fronteira de conhecimento. E por último, o CFA começou a lançar outras certificações que são correlatas, complementares ao CFA Curriculum. Por exemplo, o CFA criou uma certificação só de ESG. O CFA criou uma outra só de securitizações e de esse tipo de investimento alternativo. Então, o CFA está tentando, de certa forma, abarcar tudo que tem dentro do mercado financeiro. Isso para quê? Se você não é exatamente daquele mainstream, sabe, portfólio management, equity research, etc., que ainda assim você consiga aprender alguma coisa, se destacar, ter aumento e usar a credencial do CFA na sua carreira. O CFA, como eu já disse, é uma certificação mundial. Então, aqui não tem regulamentação só do Brasil, aqui não tem uma prova traduzida para o português e tal. Não, é a mesma prova, na mesma semana, no mundo inteiro, em inglês. E quem tira o CFA, apesar de agora termos aqueles diferentes pathways, é a mesma credencial no mundo inteiro. Então, nesses anos todos que eu estou aqui na FK, eu já vi vários alunos saírem do Brasil, receberem proposta. Eu já vi alunos que trabalhavam, por exemplo, no JP Morgan Brasil, irem trabalhar no JP Morgan Nova York, que trabalhavam no Morgan Stanley Brasil, irem trabalhar no Morgan Stanley Londres. Então, esse tipo de movimento de carreira fica muito mais óbvio quando você tem o CFA, porque o teu chefe no Brasil e o teu chefe em Nova York sabem o que é, sabem qual é o currículo, sabem que você tem condição de performar sua tarefa. Outros movimentos também já aconteceram. Tive um aluno recentemente aqui que trabalhava em um fundo temático. É ligado a ESG, a sustentabilidade, etc. Ele passou no CFA, passou na certificação de ESG, também do CFA Institute, e recebeu uma proposta para ir trabalhar em Frankfurt, na Alemanha, em um fundo temático. Então, esse conhecimento, por ser muito transversal, também credenciou ele a ir para fora. Tive aqui alunos que viraram professores em algumas universidades fora do Brasil, porque o CFA tem muita profundidade em certos temas que precisavam lá. Tive aqui alunos que tinham acabado de se formar numa faculdade muito boa,
só que tiveram muita estatística e economia, não tiveram muito finanças mão na massa. Foram fazer o CFA para isso. Então, o uso que você vai fazer desse currículo é muito amplo, porque ao contrário de outras certificações que são mais de nicho, que são mais específicas, o CFA se propõe a cobrir tudo que tem de finanças no mundo. Então, que uso você vai dar para isso? Vai depender da carreira que você quer ter. Pessoas que trabalham com derivativos, CFA é muito profundo. Pessoas que trabalham com renda fixa, CFA é muito profundo. Gestão de portfólio, research, modelagem, tudo isso vai estar lá dentro. Então, o uso que você faz para a sua carreira é muito amplo por conta dele. Se você não tem certeza absoluta qual carreira você quer seguir, também é uma boa maneira de você ir para lá. A gente agora tem muito aluno vindo para cá que é recém-formado. Por quê? Porque ele sabe que gosta de finanças, mas não sabe exatamente se quer estar numa área de crédito, numa tesouraria, numa área comercial. O CFA vai te ajudar com isso também. Afinal de contas, você vai ter várias áreas ao mesmo tempo. E por que você viria fazer aula comigo? Primeiro, porque eu sou bonito pra caramba, como você pode ver. Em segundo lugar, porque a FK Partners, e com toda a humildade do mundo, tem passado, nesses 21 anos de história, algo como uma vez e meia a média global. Em outras palavras, se você pegar o pass rate de cada prova, ele sobe e desce, e isso é natural. A FK Partners geralmente aprova uma vez e meia o número mundial. Para pegar dados aí para vocês, na prova de maio de 2025, a média mundial de aprovação foi 50%. E lembra, 50% de quem já passou no Level 2, que já tinha passado no Level 1, ou seja, pessoas muito boas, muito preparadas. Metade dessa galera passou no Level 3. A FK Partners foi 73%, ou seja, praticamente uma vez e meia a média mundial. Mas não pense que a FK Partners, que é muito boa e tal. A gente até tem aqui professores muito bons, cerca de 40 professores, todos CFA Charter Holders. A gente até tem 21 anos de experiência com essa prova. A gente até tem uma parceria exclusiva com a Kaplan Schweizer, uma das maiores editoras no mundo, para toda a América Latina. Mas não é isso que faz a gente passar. São os alunos. É esse tipo de conversa que eu estou tendo com você agora que faz você passar na prova. Porque as pessoas que vêm para a FK Partners fazer CFA aqui, e eu falo porque estou aqui há muito tempo, não são pessoas que querem decorar, não são pessoas que querem atalho, não são pessoas que querem caminho fácil. As pessoas que vêm aqui querem aprender. Eu cansei de dar aula aqui de sexta à noite. Eu cansei de vir aqui de domingo de manhã fazer plantão de dúvidas para alunos. Eu cansei de responder dúvidas dos alunos em grupo de WhatsApp em horários alternativos. As pessoas não estão preocupadas em atalho, as pessoas estão preocupadas em aprender. Essa conversa que eu estou tendo com você, se você entendeu e se você assimilou isso para a sua vida, você deu o primeiro passo para passar no CFA. CFA não é uma prova para quem é muito inteligente, é uma prova para quem está preparado. E essa preparação não é decoreba, essa preparação não é macete, essa preparação não é atalho, essa preparação é ver onde estão os seus gaps de conhecimento e pega alguém honesto para te ajudar a resolvê-la. A FK Partners, eu posso falar porque eu conheço, faz isso bem e faz isso honestamente há 21 anos. Se você quer tirar o CFA, venha com quem vai te preparar para isso, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você não acredite em sonho, mas eu espero que você tenha essa disposição, porque o primeiro passo foi dado agora nesse vídeo. E você? Em que nível do CFA você está? Você já começou? Você tem o sonho de fazer? Comenta aqui embaixo que a gente vai olhar todos os casos que aparecerem e nós vamos responder para vocês. Não esquece também de ativar o sininho aqui embaixo para você continuar recebendo os conteúdos que eu vou fazer aqui. Eu vou continuar tirando dúvidas e dando mais dicas de CFA. E se você quer transformar sua carreira, conta com a FK Partners, porque é isso que a gente faz aqui. Melhorar as vidas das pessoas com conhecimento. Valeu!